hoje nós vamos falar sobre um herói da fé, cujo seu nome significa sorridente. Lembrei de uma música! Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Mas não é essa não, Casa Exploradora. Não foi inspirado nessa música. Ah, tá bom. É o significado do seu nome mesmo. E eu vou dar algumas dicas. Será que você vai acertar? Não sei. Será que você aí de casa vai? Primeira dica: seus filhos se tornaram duas grandes nações. Os edomitas e os israelitas. Deu branco. Ainda não? Então tá bom. Era conhecido por sua tranquilidade. Sorridente e tranquilo, preciso me inspirar nele. Talvez um pouquinho, né? E outra dica muito importante: ele buscava ao Senhor. Que bom. Ainda não? Ainda tá em dúvida? Você aí de casa também ainda tá em dúvida? Eu sei, mas eu vou deixar outra pessoa te contar quem é. Olá, crianças! Isaac é conhecido como o filho da promessa. Isaac cresceu e ele se tornou um homem e aí ele então se casou. Ele se casou com uma moça chamada Rebeca. Mas acontece que a Bíblia diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor respondeu à sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: duas nações está em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. A Bíblia diz que o filho que nasceu primeiro era ruivo e peludo, e esse se chamou Esaú, e o segundo se chamou Jacó. E sabe, ali onde eles moravam, houve fome, houve um período de seca e de escassez de alimentos. Então, Isaac deveria ir para o Egito, assim como todos os outros faziam. Mas o Senhor apareceu para Isaac e disse assim: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra e eu estarei com você e o abençoarei. Então Isaac obedeceu ao Senhor. Então Abimeleque, que era o rei, pediu para Isaac: sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Então Isaac saiu dali e foi para uma outra terra em que haviam poços que o seu pai Abraão tinha aberto e que os filisteus haviam enterrado. E ali Isaac abria os poços e chegavam pastores e diziam: nós estávamos aqui primeiro, então essa água é nossa. E assim Isaac foi, abriu outro poço, até que no terceiro poço ninguém mais contendeu com Isaac, e ele então ficou ali naquela terra. Esaú era caçador quando ele se tornou grande, e Jacó ficava mais em casa nas tendas com a mãe e o pai, e ele cuidava dos rebanhos ali perto. Um dia, Esaú chegou da caça com muita fome e Jacó havia feito um cozido. Então, Esaú pediu um bocado daquele cozido e Jacó disse assim: eu lhe dou, mas só se você me vender o seu direito à primogenitura.
E então Esaú, com tanta fome que estava, ele aceitou e ele falou: de que me vale a primogenitura agora que eu estou com fome? E assim ele vendeu o direito à primogenitura para o seu irmão mais novo, Jacó. E os anos passaram, e assim Isaque ficou idoso, e os seus olhos já não enxergavam direito. Então ele chamou Esaú, o seu filho primogênito, e disse: vá caçar e me faça um cozido bem gostoso, que eu vou lhe abençoar. Mas acontece que o seu irmão Jacó e sua mãe, Rebeca, haviam escutado e eles então queriam a bênção do pai. A bênção era como se fosse um testamento. Aquele que recebesse a bênção seria o herdeiro de seu pai. Então, Esaú, enquanto estava no campo, o seu irmão Jacó se vestiu como se fosse Esaú e recebeu a bênção do pai. Tão logo Jacó saiu da presença de seu pai Isaque, chegou Esaú. E então Esaú, chegando perto do pai dele, o pai disse: quem foi então que eu abençoei? E aí Isaque soube que ele foi enganado por Jacó. Mas Esaú, ele queria uma bênção do pai. E ele implorou: pai, o Senhor não tem nenhuma bênção para mim? Acontece que então Isaque deu sim uma bênção para Esaú. Como a palavra de Deus é fiel, foi exatamente assim que aconteceu. Isaque acabou abençoando os filhos desta forma em relação ao seu futuro. É o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Com certeza, o nosso herói da igreja de hoje reflete muito da personalidade de Isaque. Como? Porque ele também buscava intensamente ao Senhor. Poucos conhecem ou já ouviram a sua história, muitos nem conhecem o seu nome. Ele morreu muito novo, aos 20 anos de idade. Mas no fim da sua vida ele disse: a luz que meu Pai Celestial enviou para me salvar na África tinha um propósito. Eu fui salvo com um propósito. Agora eu o cumpri. Meu trabalho aqui na Terra terminou. Você já sabe quem é ele, exploradora Carol? Ah, eu já sei quem é, mas vou deixar o explorador Clécio te contar. Olá pessoal, o nosso herói de hoje tem um nome um tanto diferente. Ele se chama Kabu, mas é mais conhecido por Samuel Morris. Samuel, quando nasce, recebe o nome de Kabu porque ele nasceu numa tribo lá na Libéria, na África. É por isso que ele tem esse nome um pouco diferente. Kabu era o filho do chefe da tribo, ou seja, Kabu era o príncipe da tribo. Ele era o próximo herdeiro daquela tribo. Porém, a tribo de Kabu vivia em guerras constantes com as tribos vizinhas. E nessas guerras, a tribo perdedora tinha que pagar tributos para as tribos vencedoras. Quando isso não acontecia, a tribo vencedora pegava o filho do chefe da tribo e levava ele como escravo. Por diversas vezes, Kabu foi levado para outras tribos até seu pai conseguir pagar o valor que era estipulado. Só que durante esse tempo, Kabu era muito maltratado como um escravo nas outras tribos. Até que certa vez, quando ele estava sendo mais maltratado do que o normal, achava mesmo até que iria morrer, ele vê uma luz brilhante no céu e uma voz dizendo para ele: fuja. Ele reúne suas últimas forças e consegue fugir daquela tribo. Fugindo pela mata, onde seria praticamente impossível um ser humano sobreviver, aquela luz volta a aparecer e vai guiando Kabu até uma cidade chamada Monróvia. Chegando lá, ele encontra uma outra criança e essa criança convida ele a ir à igreja. Naquela cidade, havia uma missionária que estava evangelizando as pessoas da região.
Naquele dia que Cabu foi à igreja, ela estava contando a respeito da conversão de Saulo. Quando Cabu ouve que Saulo caiu ao chão e uma luz brilhante falou com ele, e essa luz era Jesus, Cabu entende que a luz brilhante e a voz que falou com ele só podia ser Jesus. Então ali ele tem um encontro com o seu Salvador e se entrega a Cristo. Depois disso, ele é batizado e aí recebe o nome de Samuel Morris. Porém, ele fica com um grande desejo, uma grande curiosidade de conhecer mais sobre o Espírito Santo. Então ele começa a interrogar muito aquela missionária que o havia evangelizado. Porém, quando aquela missionária já havia ensinado tudo o que ela sabia sobre o Espírito Santo para ele, ela viu que Samuel Morris precisava conhecer a pessoa que ensinou ela, um homem chamado Stephen Merritt. Porém, esse homem ficava lá em Nova York, nos Estados Unidos. Um lugar muito longe para que Samuel conseguisse chegar. Embora Nova York ficasse muito longe da África, isso não fez Samuel desistir. Pelo contrário, ele sai de Monróvia, que era onde ele estava, vai até um porto e praticamente começa a pedir carona para os marinheiros para chegar até Nova York. Mas infelizmente ele não conseguiu ninguém que pudesse dar essa carona para ele. Até que ele encontra um navio que precisava de pessoas para trabalhar nele. Então ele entra nesse navio como um trabalhador e começa a prestar os seus serviços. Porém, a tripulação daquele navio e até mesmo o capitão tratavam Samuel Morris de uma forma muito ruim, até maltratavam dele, mas isso não o fez desistir. Pelo contrário, quando as pessoas tratavam ele mal, ele tratava elas muito bem e com muito amor, e sempre orando pela vida delas. Isso começou a fazer um grande impacto naquele navio e fazer toda a diferença. Para a gente ter uma ideia, meses depois, quando o navio parou em Nova York, todos os tripulantes sabiam cantar hinos de louvor a Deus. E o capitão e grande parte da tripulação, por causa de Samuel Morris, havia aceitado Jesus como seu Salvador. Foi assim que Samuel realiza o seu sonho de chegar em Nova York. Chegando lá, ele consegue encontrar Stephen Merritt. E em várias conversas, Stephen percebe que Samuel precisa estudar na Universidade de Taylor. Depois de alguns contatos e algumas ajudas, Samuel consegue uma bolsa para estudar na Universidade de Taylor. O seu objetivo era estudar lá, aprender mais sobre a palavra de Deus, para assim poder voltar para a África e conseguir evangelizar o seu povo. Lá na universidade, as coisas não foram muito fáceis, porque existiam alguns alunos ateus, existiam outros alunos que zombavam de Samuel, mas ele não mudava a sua postura de mostrar através da sua vida, através das suas ações, através das suas atitudes, o amor de Deus para com todos. E esse estilo de vida novamente começou a fazer toda a diferença. As igrejas em volta da universidade começaram a convidar Samuel para falar sobre a palavra de Deus. Muitos dos alunos da universidade começaram a aceitar a Jesus como Salvador por causa da vida de Samuel, e todos começaram a admirar o estilo de vida dele e as suas orações com Deus. Mas infelizmente, quando havia apenas 2 anos que ele estava em Nova York, ele pega uma gripe muito forte e seu corpo já era fraco por causa dos maus tratos e torturas que ele sofreu lá na infância na África. Então, Samuel Morris acaba morrendo com apenas 20 anos de idade. Ele morre jovem, morre sem realizar o seu sonho de voltar à África e evangelizar o seu povo. E esse parece ser um final bem ruim para uma história que vinha sendo muito bonita. Mas na verdade, o final não foi ruim. Lembram dos alunos da Universidade de Taylor que aceitaram a Jesus por causa da vida e dos discursos de Samuel? Pois é, eles, inflamados por esse desejo que Samuel tinha, depois da sua morte, eles todos embarcam nos navios e vão para a África evangelizar o povo de Samuel Morris. Através do seu exemplo de vida, muitas pessoas aceitam a Jesus por causa de Samuel, e essas pessoas vão evangelizar os africanos. E Samuel Morris mostra que é possível cumprir aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16, que é brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Exploradora K. Eu e você também fomos salvos com um propósito, de honrar e glorificar o nome do Senhor, com os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes. Neste mundo
nós vamos